mais fé e menos reclamação. E se você estiver me ouvindo num outro dia qualquer, comece esse dia assim, porque o que eu vou te dizer não tem data no calendário. Serve para hoje, serve para amanhã e para todos os dias. Existe uma verdade simples que quase ninguém para pensar. Reclamar por si só nunca mudou uma única situação. Você pode reclamar o dia inteiro, com toda a razão do mundo, e no fim, o problema continua ali, do mesmo tamanho. A única coisa que a reclamação muda é você, e para pior. Ela pesa o seu dia, azeda o seu humor e vai apagando devagarinho a sua fé. Só que aqui, a nossa conversa já começa diferente do que você talvez esteja esperando. Porque o contrário de reclamar não é engolir a dor calado, fingindo que está tudo bem. Existe um caminho no meio entre a queixa que adoece e o silêncio que sufoca. E é sobre esse caminho que eu quero conversar com você hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Edivaldo Oliveira. Você talvez me conheça do nosso outro canal, o Minuto com Deus. E nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Esse seu espaço para respirar, aquietar o coração e começar de novo, com mais calma e mais esperança. Antes de continuar, deixa o seu like nesse vídeo, porque assim essa mensagem chega a outras pessoas que talvez precisem ouvir isso hoje. Se inscreva no canal se essa é a sua primeira vez aqui e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhuma reflexão. E escreva nos comentários a frase do dia: mais fé, menos reclamação. Escreva e afirme isso: mais fé e menos reclamação. Porque a partir de hoje, em vez de gastar as suas forças reclamando daquilo que você não pode mudar, você vai aprender a colocar essa mesma energia na fé e na atitude. Então escreva aí: mais fé, menos reclamação. Deixa eu começar com uma imagem que explica bem o que é a reclamação, ou melhor, o que a reclamação faz com a gente. Reclamar é como se balançar numa cadeira de balanço. Você faz movimento, gasta energia, se cansa, mas não sai do lugar. Fica ali, para frente e para trás, ocupado, mas parado. É exatamente isso que acontece quando a gente passa o dia se queixando. A gente coloca para fora um monte de energia, fica exausto e no fim das contas, tudo continua igual. O problema não andou 1 centímetro, só a nossa paz é que ficou menor. E eu não estou aqui dizendo que a vida é fácil, que os seus problemas não existem ou que você não tem motivo para se queixar. Você tem sim, com certeza. A vida é dura, as contas apertam, as pessoas decepcionam, o corpo cansa. Isso é real. E eu não vim aqui passar a mão na sua cabeça e dizer que basta sorrir. Mas uma coisa é reconhecer a dificuldade. Outra bem diferente é ficar preso nela, dando voltas na mesma queixa, sem nunca dar o passo que muda alguma coisa. E tem um detalhe perigoso na reclamação, sabe? Ela vicia. A gente reclama no automático, muitas vezes de coisas mínimas, sem nem estar realmente incomodado. Reclama do calor e quando esfria, reclama do frio. Reclama do trânsito, da fila, da comida que demorou no domingo, que acabou rápido, da segunda-feira que chegou. Vira um hábito tão colado na gente que a queixa sai antes mesmo do pensamento. E cada vez que você reclama, você treina os seus olhos para procurar defeito. Quem vive procurando defeito sempre acha. Aí a vida inteira começa a parecer cinza, sem graça. Não porque ela piorou, mas porque você foi ajustando a sua lente para enxergar só o que está errado. E o estrago mais silencioso é esse. A reclamação
vai matando a sua gratidão. E sem gratidão, a fé definha. Muita coisa de que você reclama hoje já foi um sonho seu ontem. O trabalho que te cansa já foi a vaga pela qual você orou. A casa que você acha pequena já foi o teto que você pediu a Deus. Os filhos que te tiram o sono são a resposta de uma oração que um dia você fez chorando. A gente se acostuma tão rápido com as bênçãos que elas viram paisagem e passa a enxergar só o que falta. Agora, eu preciso te mostrar uma coisa que vai mudar a sua forma de enxergar isso. E quase ninguém se dá conta. A Bíblia fala muito contra a reclamação, é verdade. Em Filipenses capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo escreve assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. E vale saber de onde Paulo escreveu isso. Paulo estava preso numa cela. E ali ele não vivia se queixando. Mas essa mesma Bíblia que condena a murmuração está cheia, do começo ao fim, de gente levando a Deus a sua dor mais crua. Os salmos gritam: até quando, Senhor? Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Então como é que pode? Por que uma coisa é chamada de pecado e a outra está no meio da palavra de Deus? A diferença é a direção. Presta atenção. A murmuração vai para o lado. É aquela queixa que a gente espalha para todo mundo, joga no ar, despeja em cima dos outros. E que lá no fundo está dizendo que Deus errou, que a vida é injusta, que nada presta. Ela te afasta de Deus e ainda contamina quem está por perto. Já o lamento vai para cima. É a mesma dor, o mesmo aperto, mas levado para o endereço certo. É entregue a Deus numa conversa honesta de quem ainda confia. E é aí que está o ponto que quase ninguém entende. Você só leva a sua dor para alguém em quem você ainda acredita. Por isso, o lamento não é falta de fé. O lamento é fé. É fé o bastante para não desabafar no vazio, mas subir e falar com o Pai. E a Bíblia mostra, numa história antiga, o que a murmuração faz com um povo. Israel tinha acabado de sair de mais de 400 anos de escravidão. Deus abriu o mar na frente deles, deu um pão que caía do céu, guiou eles de dia e de noite, e mesmo assim, ao primeiro aperto, o que aquele povo mais fazia era murmurar. E o que eles diziam era a parte mais triste: antes tivéssemos ficado no Egito. Quer dizer, a reclamação era tão grande que eles preferiam voltar a ser escravos, a confiar em Deus no caminho difícil da liberdade. O resultado você conhece. Uma viagem de 11 dias, ou 30 dias, como dizem alguns, acabou durando 40 anos, dando voltas no mesmo deserto. Porque enquanto a gente só murmura do problema, a gente não caminha para fora dele. A reclamação prende a pessoa justamente no lugar de onde ela mais queria sair. Deus tinha tirado aquele povo do Egito, mas a murmuração mostrava que o Egito ainda não tinha saído do coração deles. Agora, deixa eu te apresentar o outro lado, o jeito certo de tratar a dor. Tem um profeta na Bíblia chamado Abacuque, e o livro dele começa de um jeito que talvez te surpreenda. Começa com uma reclamação. Abacuque olha para a violência e a injustiça em volta e desabafa com Deus. Até quando, Senhor? Eu vou clamar por socorro e o Senhor não me ouve. Ele estava revoltado e não escondeu isso. Mas a diferença está no que ele fez com essa revolta. Ele não saiu espalhando pelos cantos, azedando os vizinhos. Ele subiu,
levou a queixa direto a Deus e ficou esperando uma resposta. E Deus respondeu. Foi ali no capítulo 2, versículo 2, que Deus disse a ele: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até quem possa, ou melhor, até quem passa correndo. Deus pega a reclamação daquele homem e a transforma em visão, em direção, em algo escrito para seguir em frente. E o final do livro é uma das frases mais bonitas de toda a Bíblia. Depois de levar a dor a Deus, Abacuque escreve assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor. Essa é a viagem que ele fez. Começou reclamando e terminou confiando. Não porque os problemas sumiram, a figueira continuava sem flor, mas porque ele levou a queixa para o lugar certo. E Deus trocou a murmuração dele por fé. E essa é a viagem que eu quero fazer com você nessa semana. Porque ter mais fé, entenda bem, não é fingir que está tudo bem quando não está. Não é sair por aí com um sorriso de plástico, dizendo que ama os problemas. Isso não é fé, é negação. E não engana nem você mesmo. A fé de coração olha para o mesmo problema, mas faz outra pergunta. Em vez de perguntar por que isso sempre acontece comigo, ela pergunta: o que eu faço com isso? E o que Deus pode fazer com isso? A reclamação olha o problema e para. A fé olha o problema, leva a Deus e age. E o conselho que Deus deu a Abacuque serve para você também. Escreva a visão. Ou seja, se tem algo que te incomoda tanto a ponto de você reclamar todo dia, então senta e transforma essa queixa num plano. Se o problema tem solução, comece a agir, mesmo que seja devagar. E se ele não tem solução, se é algo que de fato não pode mudar, entregue nas mãos de Deus e siga, porque continuar remoendo aquilo só consome você por dentro. E na prática de todo dia, eu vou te dar uma coisa simples para começar agora. Presta atenção. Da próxima vez que a queixa subir na garganta, antes de deixar ela sair, faça uma única pergunta: isso que eu vou reclamar, eu posso mudar? Se você pode mudar, não reclame, resolva. Faça o que está na sua mão. Se você não pode mudar, também não reclame para o lado, porque isso é desgaste puro. Leve para o alto, entregue a Deus e descanse. E tem um exercício que transforma a manhã da gente. Antes de qualquer queixa, ao acordar, agradeça por 3 coisas simples: o ar que você respira, a cama de onde você levantou, alguém que você ama e que ainda está aqui. Parece pouco, mas quem começa o dia contando a bênção reclama menos do que quem começa o dia contando o problema. Você vai treinando o olho para enxergar o que tem e não só o que falta. Agora tem um outro lado dessa conversa que talvez seja o que mais pesa na sua vida. Porque às vezes a reclamação nem é sua. É a reclamação daquela pessoa que vive do seu lado. Aquela que só sabe se queixar em casa ou no trabalho. Que acha defeito em tudo e nunca está satisfeita com nada. E o mais duro é que no meio de tanta reclamação, essa pessoa quase nunca enxerga o seu esforço. Não vê o tanto de coisa que você faz todo dia, calado, sem receber um obrigado. Você se desdobra, cuida, resolve, aguenta e ainda escuta que nada está bom. Isso cansa. E se você não tomar cuidado, a negatividade do outro acaba virando a sua também. Então, deixa eu te dar 3 coisas para lidar com isso. A primeira, você não é obrigado a entrar em toda queixa que te oferecem. Quando alguém começa a despejar reclamação, você pode ouvir com respeito, mas não precisa mergulhar junto.
alimentando aquilo. A segunda, não leve para o lado pessoal a insatisfação de quem reclama de tudo. Quem vive descontente reclamaria de qualquer um no seu lugar. O problema quase nunca é você. É a lente pela qual essa pessoa aprendeu a olhar a vida. E a terceira, a mais importante, continue fazendo o seu bem, mesmo sem reconhecimento. Porque ainda que a pessoa do seu lado não veja o seu esforço, existe alguém que vê cada detalhe do que você faz. Deus não perde de vista uma única das suas noites mal dormidas. E o valor do seu esforço não depende do aplauso de quem só sabe reclamar. E tem um pedido que eu preciso te fazer, com carinho, olhando também para dentro de casa. Cuidado para não ser você essa pessoa. Cuidado para não transformar o seu lar, o lugar que deveria ser o mais leve do mundo, num depósito de queixas. Porque quando a gente reclama de tudo dentro de casa, quem mais sofre é justamente quem mais se esforça por nós. É a esposa, o marido, o filho, a mãe, que se dobram para agradar e só escutam o que faltou. Pense naquela pessoa que passa a tarde inteira preparando um almoço, com todo cuidado, com todo carinho, e quando todo mundo senta à mesa, a primeira coisa que ela ouve é uma reclamação. Faltou sal, esfriou de novo. Ninguém enxerga o trabalho, só o defeito. Aquilo vai murchando a pessoa por dentro. E não é sobre comida, é sobre nunca se sentir vista. Um lar onde só se reclama vai secando o amor de quem vive nele. E o contrário disso é simples e poderoso. Uma palavra de reconhecimento. Um obrigado, um elogio, um notar o que o outro fez de bom. Isso levanta uma pessoa. A reclamação afunda quem está do seu lado. O reconhecimento levanta. E você escolhe todo dia qual dos dois vai espalhar pela sua casa. Então, que esta semana ou este dia seja o começo de uma troca. Toda vez que você for reclamar, experimente parar um segundo e trocar a queixa de endereço. Em vez de despejar para o lado, para as pessoas, para o ar, leve para cima, para Deus. Troque um porquê isso comigo por um o que eu faço com isso. Troque a murmuração por um lamento sincero e por uma oração. Troque um lamento jogado no vazio por um obrigado. Não porque os seus problemas sumiram, mas porque a fé olha os mesmos problemas com outros olhos. E com o tempo, você vai perceber que a sua vida não mudou porque as dificuldades acabaram. Ela mudou porque você parou de se afundar nelas e começou a atravessá-las com Deus do seu lado. Exatamente como Abacuque, que começou reclamando e terminou cantando. Agora eu vou te falar a sugestão de oração de hoje. Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu gastei mais tempo reclamando dos meus problemas para o lado do que levando eles a Ti. Perdoa-me pelas vezes que eu deixei a murmuração roubar a minha paz e apagar a minha gratidão. Ensina-me a diferença entre reclamar e confiar. Que quando a dor apertar, eu não a espalhe pelos cantos, mas suba até Ti e Te entregue tudo, como um filho que ainda acredita no Pai. Abre os meus olhos para tudo o que eu já recebi e que virou rotina, para as bênçãos que um dia foram os meus sonhos. E me ajuda também a ser para as pessoas ao meu redor alguém que reconhece e levanta, e não alguém que só reclama e pesa. Que eu comece esta semana mais leve, trocando a queixa pela fé, confiante de que o Senhor caminha comigo. Em nome de Jesus, amém. Deus te vê, Ele vê o seu esforço, o seu cansaço, Ele vê a sua vontade de viver com mais leveza e com mais fé. Por isso, comece essa semana com essa decisão. Obrigado por me ouvir até aqui, obrigado pela sua companhia. Eu espero de coração que essas palavras tenham trazido mais leveza e mais paz para o seu coração.
te esqueças de nenhum só de seus benefícios.